Mas acima de tudo, o que eu acho que as pessoas devem fazer é procurarem a sua vocação, encontrarem algo em que sintam que são capazes de ser bons, estarem-se a desenvolver as suas competências. Não sei se isto responde à questão. Mais questões? Claro, claro. Eu gostava só de. Não é Eu bem. acho que o micro não está a funcionar. Já estão a ouvir? Está mais próximo, ok? É que é um bocado estranho ouvir a minha voz assim tão mal. Mas eu queria só dizer um comentário que eu também acho que está relacionado com isto. Eu não sei há quanto tempo é que saiu, mas eu vi um artigo que dizia que acho que no próximo ano, no secundário, vai começar a haver a possibilidade de nós estudarmos disciplinas de várias áreas diferentes. Ou seja, eu, por exemplo, estou a acabar agora o secundário em Humanidades e se tivesse começado, se por ano fosse para o 10º ano, por exemplo, já poderia ter tido cadeiras de economia e de artes e de ciências, e eu sinto que isso também para o futuro vai ser uma coisa muito importante. Lá está, os estudos gerais também está um bocado relacionado com isso, mas eu tinha, pronto, eu pensei em agora três aspectos que eu acho que são mesmo negativos e quando eu penso no futuro me preocupam. O primeiro é o facto de, sei lá, eu acho que, pronto, na minha vida penso como é que vão ser as pessoas da minha idade no futuro. E eu sinto que vão ter muito poucos professores. Já há falta de professores nas escolas atuais, nos liceus e nas escolas públicas, e das pessoas com quem eu me dou, dos meus amigos, não há ninguém interessado em ser professor. E eu, quando era mais nova, queria ser professora e cada vez mais quero menos. Acho que agora já não quero. Há muito há falta de professores. Eu conheço pessoas que noutras escolas, não no Camões, mas que, por exemplo, tiveram vai quase 2 períodos inteiros sem ter matemática, em alunos de ciências, e isso é muito preocupante. E eu sinto que isso também é um desafio que vai ser muito grande para Portugal no geral, não haver professores ou pessoas interessadas em o ser. E outra coisa negativa é o facto de eu acho que há poucos estágios e pouca parte prática nos cursos. Das pessoas que eu conheço que estão a estudar, só muito mais avançado no curso é que tiveram o primeiro estágio, por exemplo, e eu sinto que isso também é uma coisa que é má. E a terceira coisa é o facto de ser tão difícil arranjarmos, por exemplo, casa em Portugal, ou pelo menos quando já estamos a finalizar os estudos, pode haver alguém que já esteja interessado em ter a sua própria renda, não sei, e está tão caro viver em Lisboa e então os salários também são baixos que a maior parte das pessoas, pelo menos as pessoas todas que eu conheço, dizem eu quero viver fora de Portugal. E isso é um bocado assustador. Eu gostava de continuar a viver no meu país, estudar fora ou ter um Erasmus, uma experiência internacional, mas quase toda a gente que eu conheço quer mesmo viver fora. E eu acho que todos esses desafios, essa, não sei, conjuntura, não sei, isso tudo vai fazer com que seja cada vez mais difícil ser reconhecido, ser bem pago e viver bem em Portugal como um jovem, não sei. Mais questões? Eu já reajo, está bem? E agora? Já? Pronto. Ah, Pegando também no assunto em que. Ah, assim? Ok. Ah, Pegando no assunto que a. Quem era? Mas pronto. Sim, que a minha colega disse, sim. Eu tenho exemplos das minhas primas que estão a viver na Suíça, por exemplo. Elas têm a mesma idade que eu e elas neste momento estão a trabalhar. Ou seja, ganham o dinheiro delas, estudam e trabalham ao mesmo tempo. Tudo integrado no curso. Eu acho que isso é o que falta muito a Portugal. É o facto de nós não termos bases suficientes para começar a trabalhar depois. Lá está, isso depois gera o desemprego ou então a precariedade, porque depois não há bases que fundamentam o trabalho, ou seja, não há com que eles se apoiem, ou seja, uma empresa não me vai contratar sendo que eu não tenho experiência nenhuma naquilo. Então eu acho que, tal como aquilo que vão fazer de porem as disciplinas, escolhermos qual é que queremos, por exemplo, no curso, eu estou na economia, tens que escolher
alguma coisa de ciências, ahm, acho que isso devia de ser já obrigatório há muito tempo, tal como é em alguns colégios que eu conheço, por exemplo. Ah, outra coisa que eu acho é que os cursos profissionais deviam de ser mais frequentados, exatamente. Frequentados porque acho que toda a gente tem um bocado uma perspectiva negativa por causa de, em relação aos cursos. Tenho pais de amigos e familiares meus que dizem, não vais para um curso profissional porque não vale a pena, não dá dinheiro, sendo que os cursos profissionais dão uma base por causa dos estágios e etc. Dão uma base na prática dos trabalhos. Então, Pegando na sugestão desta rapariga, eu acho que. Desculpa. Pegando na sugestão da Catarina, eu acho que é suficiente o Estado estar. Acho que ainda falta muito da nossa iniciativa. Muitos jovens que não querem trabalhar ou que não querem estudar. Portanto, acho que tem muito trabalho feito. Ok, já temos aqui um conjunto de questões. Ahm, Pronto, começar. Vocês não devem ter, não devem partir do princípio que o desemprego é culpa vossa. Isso é um mau princípio. O desemprego, mais uma vez, não é algo que cai do céu ao extintor. O desemprego muitas vezes é uma opção, formas de lidar com o ciclo económico. Há alguma possibilidade das economias, dos decisores políticos, determinarem o nível de desemprego e o nível de proteção do emprego. E é um problema sério quando a maior parte das pessoas começa a sentir que a responsabilidade do desemprego é sua. Eu com isto não estou a desmentir a última intervenção, quando dizias há aqui uma parte da responsabilidade que é dos jovens. Eu não sei se consigo dizer que a maior parte dos jovens não quer estudar ou trabalhar, parece-me um bocadinho um exagero, mas seguramente que se nós não tivermos empenho, vamos ter menos oportunidades, isso é claro. Vamos ter menos oportunidades, vamos ter menos possibilidades, mas acima de tudo, a maior oportunidade que vamos perder quando não nos empenhamos é não evoluirmos enquanto pessoas. Eu acho que isto é uma. As pessoas que decidem evoluir enquanto pessoas vão se enriquecer e isso será sempre a base para enfrentarmos as nossas vidas, seja ao nível profissional, seja noutras dimensões. Então acho que seria importante nós não desistirmos, os jovens não desistirem em geral desta ideia de que não estão aqui para desesperadamente encontrar emprego, estão aqui para se desenvolverem enquanto pessoas. Se há pessoas que querem ir trabalhar, vão trabalhar. Se há pessoas que não querem ir trabalhar e querem estudar, estudem. Não acho que seja uma urgência brutal e ainda acho menos que a forma de resolver isto tudo seja através de estágios. Já houve muita experiência, como podem imaginar, a discussão sobre a obrigatoriedade dos estágios é muito recorrente no ensino superior. O ISCTE é uma faculdade que tem muita ligação ao mundo do trabalho, tem aos níveis nacionais em termos de empregabilidade e há sempre esta discussão, nós temos de reforçar a passagem para o mercado de trabalho através de estágios. Bom, a maior parte dos estágios não servem para nada. A maior parte dos estágios são uma perda de tempo para os jovens e são uma forma simplesmente de colocar pessoas a fazer trabalhos menores a preços muito baixos por parte dos empregadores. E estamos muito longe de uma sociedade que tenha desenvolvido a cultura para garantir que as pessoas vão para estágios e os estágios servem efetivamente para aquilo que qualquer um de vós deseja, que é ganharmos experiência e ganharmos competência. Eu continuo a acreditar que, e volto a dizer-vos, o ISCTE é uma escola, e não estou a dizer-vos isto para vos vender o ISCTE, eu não me formei no ISCTE, portanto não tenho aqui nenhum interesse muito óbvio, é uma constatação, mas o ISCTE é uma escola onde os alunos têm grande facilidade em encontrar emprego. Eu, quando procuro a explicação para isto, não está nos estágios, porque a maior parte dos cursos desistiram de ter estágios há muito tempo. O motivo principal pelo qual isto acontece
do meu ponto de vista, é o facto de Mesquite ter um conjunto de práticas do ponto de vista pedagógico e do seu modelo de ensino que favorece competências que tendem a ser valorizadas no mercado de trabalho. Vocês têm escolas que têm muita reputação, que podem ter médias ainda mais elevadas do que o Mesquite tem para a entrada, mas depois as pessoas chegam ao mercado de trabalho e podem ser tecnicamente muito competentes a fazer determinado tipo de análise, mas são muito pouco capazes de resolver problemas concretos, aquelas coisas que eu vos disse há pouco, aquelas características que eu vos disse há pouco. Resolução de problemas, trabalho em equipa, sentido crítico, capacidade de comunicação, são competências transversais. Vocês não é no mercado de trabalho que as vão desenvolver. No mercado de trabalho demoram mais tempo a desenvolvê-las do que podem desenvolvê-las quando estão na escola e se tiverem tempo de se dedicar ao ensino, ao estudo e a esse tipo de prática. Portanto, eu acho que vale a pena pensarmos nisto como algo que é um contributo que as escolas podem ter. Nós temos um problema mais estrutural que se relaciona com a questão da imigração e tal. Eu não acho que a imigração seja necessariamente um drama. Quero dizer, como o Primeiro-Ministro há uns anos que convidava os jovens a emigrar, a sair da sua zona de conforto, não é nada disso. Acho que a imigração faz parte do mundo em que vivemos, mas, como dizia a colega ali atrás, as pessoas que querem viver no seu país devem ter o direito de viver no seu país e ter expectativas de desenvolvimento do seu país. Nós não podemos ignorar os constrangimentos que se colocam ao desenvolvimento de uma economia como a portuguesa. E isto daria espaço para fazermos uma conferência maior do que a que estamos a ter hoje, que é um tema relativamente complexo. Mas a economia portuguesa tem problemas estruturais, tem a ver com o seu perfil de especialização, com a ausência de empresas de grande dimensão, com o facto de continuarmos a ter uma grande quantidade de gestores de empresas com baixíssimas qualificações. Há uma série de fatores estruturais na economia portuguesa que têm vindo a melhorar ao longo das últimas décadas, mas onde Portugal tem atrasos de um século. Há um século, 90% das pessoas em Portugal não sabia ler nem escrever, e em Inglaterra, menos de 10% das pessoas era analfabeta. Nós levamos um século de atraso na alfabetização, mas também no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento de empresas mais sofisticadas e de maior dimensão. E isto não se vai resolver, não julguem que é por estar o partido A ou o partido B no governo, isto se vai resolver. Não há milagres para resolver problemas. Portanto, nós vamos demorar muitos anos a ultrapassar isto. A meu ver, a única forma que temos de ultrapassar isto é prosseguir este esforço de qualificação das pessoas, de aumento de atividades científicas e tecnológicas, de apoio a empresas mais sofisticadas, e só assim, ao longo de anos, é que vamos conseguir ir criando oportunidades de emprego para jovens e menos jovens que possam ficar a trabalhar em Portugal, a desenvolver as suas competências e a terem salários condignos por aquilo que fazem. Não depende do vosso esforço louco conseguirem resolver estes problemas estruturais que são de um século de atraso. Mais uma vez, isto não significa que vocês não possam fazer algo para melhorar as vossas expectativas. Agora, a certa altura, muitos de vocês vão enfrentar uma decisão que é: o que é que eu quero fazer? Quero ir ganhar salários muito elevados para outro país, onde posso não ter um enraizamento muito grande, ou prefiro ficar em Portugal, tirar partido de vantagens que Portugal tem, pagando um custo de um salário mais baixo para isto. Isto é uma opção que provavelmente muitos de vocês vão enfrentar, que a maior parte das pessoas enfrentam. Isso depende das escolhas de cada um. Isto não nos deve inibir de lutarmos para que o país evolua da forma que seja mais favorável e da forma mais justa, para que as oportunidades sejam tão bem distribuídas quanto possível. E em relação a isto, há muitas coisas que se podem fazer. Regressando à intervenção inicial da colega lá de cima, eu não sei o nome, Catarina. Sim, mais fácil. Vamos combinar assim. As raparigas eu chamo sempre por Catarina. A Catarina referia dois aspectos que são muito importantes. A questão dos professores. Termos professores de qualidade é fundamental para termos. Nós não queremos só pessoas com diploma.
Temos pessoas que sejam bem formadas. Isso significa valorizar uma carreira que tem sido maltratada nos últimos 20 anos. Isto é uma coisa que eu falo com particular mágoa, porque sou filho de professores, vivo rodeado de professores desde que nasci até hoje. Portanto, valorizo muito a profissão docente e sei que há coisas que se podem fazer sem custos muito elevados para valorizar a profissão docente. Acho que esta falta de professores que está hoje a existir é motivo mais que suficiente para que alguns responsáveis políticos se toquem e percebam que alguma coisa tem de ser feita. Se isso não acontecer, é preciso que a democracia funcione e que haja pressão para que isso se resolva. Outro tipo de questão que depende de decisões políticas é o custo de vida nas grandes cidades. O custo de vida nas grandes cidades não acontece porque os deuses no Olimpo decidiram que assim iria acontecer. Houve opções que foram tomadas, nomeadamente a liberalização do alojamento local, ou a atração dos vistos gold que levam a que haja grande investimento imobiliário, a ausência de impostos sobre quem faz especulação com base em compra e venda de casas. Tudo isto são fatores que favorecem um aumento brutal dos preços da habitação e dos espaços comerciais e de escritório em cidades como Lisboa, que acabam por se refletir num aumento geral dos preços e afastam as pessoas da cidade. Posso dizer-vos que, em parte, a decisão do ISCTE de abrir uma escola em Sintra tem a ver com o facto de hoje ser difícil a muitos jovens estudarem na cidade de Lisboa se vêm de fora e têm de pagar uma habitação em Lisboa. E, portanto, esta diversificação territorial também tem a ver com isso. Agora, isto, mais uma vez, não são coisas que acontecem porque são assim e não há nada que possamos fazer. Há escolhas que nós coletivamente podemos fazer. Portanto, aquela colega, a Beatriz, eu concordo com a Beatriz quando ela diz que as pessoas têm de fazer pela vida, mas as pessoas, para além de terem de fazer pela sua vida, têm de ter alguma consciência que vivem numa sociedade que se organiza de acordo com regras e que a participação de todos é fundamental para definir essas regras. Portanto, o meu apelo é que, para além de olharem para o vosso umbigo, olhem também para a sociedade onde vivem e para o tipo de decisões que essa sociedade toma, porque vocês são parte dessa sociedade. As pessoas que já pediram para falar, dado adiantado a hora. Olá, bom dia a todos. Eu só gostaria de fazer um comentário para alguns Catarina, porque acho que a exposição que ela fez há pouco faria na nossa escola temos gostava. Eu acho que máximo, acho que não pode não dar para o trabalho, para a escola, mas que isso está assim, acho que temos vários e tentar perceber o que é que isso é. Que as pessoas podem vir para a escola, se calhar não se vê, não se vê não têm grande. As 4 principais áreas que nos foram expostas já tem que ir final, leva logo para o bom, não é um curso de vidas. Eu acho que temos para pensar e temos todos nós temos um papel ativo e portanto está a pensar aqui hoje. É bom que não mas é um caminho que temos de fazer ao longo dos anos até conseguirmos a apostar no mais primário da palavra. Eu sinto quase que muito fotocópias a ambição de ter a X ou tem a ambição de ir para a escola X, fazer X porque dá dinheiro. Sinto que estamos a perder as competências que falava há pouco, do trabalho em equipe, de ouvir outros, de prestarmos atenção ao mundo que nos rodeia, e acho que a escola está a perder esta função fundamental. É porque estamos mais dedicados e não digo que é a principal responsável, porque tem que obviamente mais a apostar na motivação em vez de está-se a apostar mais na parte social. Não digo
vezes evitarmos, mas mesmo do próprio convívio, do debate, da partilha, está a passar mais um jogador. Pode trazer casa, já estarmos todos sentados numa sala. Posso. Queria só também fazer uma pergunta. Para já queria dar os parabéns à Carolina por esta intervenção dela. Pá, que foi excelente. Mas eu queria fazer umas perguntas. Eu sou professor de ciência política cá da escola e queria fazer perguntas um bocadinho embaraçosas, um pouco diferentes. A primeira pergunta que eu queria fazer é se o Ricardo, Ricardo, queria dizer porque é que os atuais governantes se obstinam tanto em manter as leis da Ou seja, as leis da troika, as leis laborais, que referiu que são grandes responsáveis pela precariedade, já fizeram cair um governo via do Orçamento do Estado e neste momento elas mantêm-se. E portanto, gostava de perceber porque é que, se calhar, provavelmente, eu estou de acordo consigo, mais do que estar a culpa das pessoas estarem sempre a culpabilizar, mas às vezes, por causa do desemprego, provavelmente deveriam apontar para políticas governativas que neste momento transformaram o trabalho numa espécie de uma semi-escravidão. Ou seja, em que foram retirados férias, despede-se, como dizia a canção do Sérgio Godinho, por dar cá aquela palha, as pessoas deixaram completamente de ter direitos e parece que as coisas não mudam ou não estão a mudar de forma significativa. Depois uma segunda questão que é um pouco mais preocupatória. O Ricardo situa-se num quadro lógico geral muito próximo. Vale a pena adiantar grande coisa. É assim. Isto para nós, estas últimas eleições, de facto, representam uma clara derrota para o nosso tipo de ideias. Não estou a falar de partidos, estou a falar de ideias. No sentido em que parece que é exatamente o modelo oposto. O do individualismo, o do neoliberalismo, o de que vamos ser todos empresários individuais e vamos ser todos ricos, ou nem que seja comer ao mundo. Ou, pior ainda, o racismo, a xenofobia e essas ideias que vão vingar. Portanto, eu gostava de saber um pouco como é que se sente em relação a isso. E a terceira pergunta, que é muito rápida, que é a seguinte. O Ricardo não acha que há um dano colateral agora desta invasão da Ucrânia, que é o facto de que isto vai implicar que os falcões, aqueles indivíduos hiperagressivos na Europa, que estão sempre a falar, desculpe lá, os Nunos Rogeiros deste mundo, que andam a falar em rearmamento, ou seja, a Europa e os Estados Unidos não vão passar a gastar muito mais dinheiro em armas e em segurança, quando têm problemas enormes para resolver, o principal dos quais é as alterações climáticas. Tudo perguntas profundas. Deixem-me tentar rapidamente. Temos 8 minutos até ao fim da sessão. Não, Carolina, não há resposta, só é apoiado. Gostaria de ter feito uma intervenção assim. Não, acho ótimo que haja esta capacidade de reflexão e de sentido crítico, é isso mesmo que precisamos. Eu preciso acrescentar mais. Em relação a estas questões mais ou menos provocatórias, primeiro, porque é que nós continuamos a ter as leis da Troika? Nós não temos exatamente as mesmas leis da Troika, houve alterações cirúrgicas, nem todas para melhor. Houve uma em particular que foi a extensão do período experimental, que teria um período de precariedade
acrescido para quem está a entrar no mercado de trabalho, mas também houve algumas medidas para reduzir um, os contratos a prazo, a possibilidade de renovação dos contratos a prazo. Agora, no essencial, a legislação que ficou de há 10 anos manteve-se fundamentalmente inalterada. E há em Portugal uma resistência enorme por parte dos empregadores a mexer nessas leis. Na verdade, a lei em Portugal foi alterada 3 vezes de forma substancial nos últimos 20 anos, toda no sentido da desregulação. E, portanto, a pergunta não deve ser o que é que se mantém, é o que é que chegámos até aqui. Em larga medida desenvolveu-se uma ideia em Portugal que foi o problema crucial da economia portuguesa tem a ver com a falta de flexibilidade no mercado de trabalho. Hoje já há muito pouca gente que consiga defender isto, mas a maior parte dos empregadores habituaram-se a operar neste quadro e opõem-se de forma completamente radical a qualquer alteração. Muitos de vós devem ter percebido que quando se deu aquele período de tensão da negociação do Orçamento de Estado em outubro, assim que o Governo falou na possibilidade de entrar em negociações com os partidos à sua esquerda sobre questões de mercado de trabalho, os representantes das associações industriais, patronais, de uma forma geral, na concertação social, abandonaram a concertação social. Disseram, nós não vamos continuar a participar num órgão de negociação porque rejeitamos liminarmente qualquer mexida nas leis laborais. A pergunta é, isto faz sentido ou não faz sentido? A forma benévola que nós temos de colocar é Portugal tem um padrão de especialização produtiva onde algum tipo de flexibilidade económica é mesmo muito necessário. Isto é, se pensarmos no turismo ou na agricultura ou até em alguma indústria transformadora, estamos a falar de setores de atividade económica onde a procura não é constante. O turismo é muito óbvio que existe sazonalidade. Portanto, há aqui a preocupação dos empregadores de poderem ter padrões de relações laborais que se ajustem a esta sazonalidade. Ora, primeiro, isto não explica o nível de desregulação que existe, não justifica o que foi feito no tempo da Troika, que foi acabar com o poder negocial dos sindicatos, que retira muita capacidade de reivindicar salários e melhores condições de trabalho, e não justifica também a forma como os jovens são tratados, a forma assimétrica, basicamente quer-se ter flexibilidade, os jovens que paguem essa flexibilidade, os jovens e quem os apoia do ponto de vista financeiro, que paguem essa flexibilidade. Por isso é que eu dizia na minha intervenção, nós temos a... Por que é que mantemos as leis da Troika em larga medida? Pelo poder político, poder de influência que certos setores da sociedade portuguesa têm sobre a decisão política. É assim que as sociedades funcionam e é por isso que eu, economista, sinto que é tão importante que quem estuda economia também discute ciência política e sociologia, porque nós não conseguimos compreender a economia se não compreendemos a sociedade e a segunda questão sobre se o quadro político que temos atualmente traz nuvens negras sobre princípios de solidariedade e princípios de decência, digamos assim, pelo menos para quem tem certas visões de como a sociedade se deve organizar. Eu, quando olho para aquilo que é o programa, o partido ganhou as eleições de forma maioritária, eu não vejo nenhuma ruptura com o que tem acontecido nos últimos 6 anos. Portanto, o que eu tenho dito sistematicamente é, se houver uma alteração substancial da forma como o país é governado, isso significa que o programa eleitoral não está a ser cumprido. A meu ver, se isso acontecer, temos um problema de legitimidade democrática, porque é expectável que um governo altere o programa eleitoral quando não tem maioria absoluta, porque tem negociado com os outros partidos e, portanto, o programa de governo é um programa que resulta de uma negociação. Aqui essa negociação não é necessária e, portanto, o programa eleitoral é suposto ser o programa de governo. E esse programa de governo, como eu digo, por exemplo, na questão das leis laborais, o que tem é uma evolução de introduzir alguma justiça acrescida e não de retirar direitos. Neste momento, a minha expectativa é essa. Do ponto de vista é objetivo, se isso vai acontecer ou não, veremos. Se não acontecer, acho que a democracia portuguesa tem de estar atenta e tem de agir a essa possibilidade. Finalmente, a questão da Ucrânia. De facto, a questão da Ucrânia vai
e isso é um tema que é fascinante e nós não vamos ter tempo aqui para o desenvolver. O que se está a passar na Ucrânia é muito mais do que uma guerra que está a impor sofrimento às pessoas que lá estão. Nós estamos a assistir, na verdade, a uma transformação muito acelerada da forma de organização do mundo, da forma de organização do sistema económico mundial. Deixem pôr-vos as coisas de forma relativamente simples. Até hoje, nunca um país da dimensão da Rússia lhes tinha sido impostas as sanções que estão a ser impostas à Rússia. Independentemente de acharmos bem ou mal, não é isso que agora está aqui em causa. As sanções passam nomeadamente por duas coisas muito importantes, que é impedir o Banco Central russo de utilizar as suas próprias reservas que estão depositadas em diferentes países. Portanto, dizem, este dinheiro é vosso, mas vocês não lhe tocam. E, em segundo lugar, impedir os bancos russos de fazerem transações internacionais através dos sistemas de comunicação que existem. Isto até pode ser, não sei, logo veremos se é eficaz ou não para resolver o problema da guerra, mas uma coisa é certa, depois disto acontecer, nenhum país que não esteja alinhado com o Ocidente, com os Estados Unidos e com a União Europeia, vai voltar a querer pôr dinheiro no Ocidente. Nenhum país vai querer estar dependente de instituições americanas ou europeias para desenvolver as suas atividades. Isto significa que nós nos habituámos a viver nos últimos anos num mundo altamente globalizado, em qualquer que fosse o país do mundo, tenderia a China, tem dinheiro nos Estados Unidos, utiliza os sistemas de pagamentos americanos e europeus, etc. Quando há esta possibilidade destes países de forma unilateral, porque isto não foi aprovado pelas Nações Unidas, foram decisões de governos nacionais de impor estas sanções, o que vai acontecer é que se vai criar desconfiança e busca de soluções que são, na verdade, desglobalização. E, portanto, nós estamos a assistir a algo que muitos de vocês nunca imaginavam que pudesse existir, que é o mundo vai começar a desglobalizar-se. O nível de integração económica e não só económica vai diminuir. A história da humanidade não é toda feita no sentido de uma integração cada vez maior. Na verdade, até 1914, as pessoas que viviam nessa época pensavam que viviam num mundo completamente globalizado, e depois houve a Primeira Guerra Mundial e o mundo fechou-se. Foram necessárias várias décadas até que voltasse a haver integração internacional. Portanto, aquilo que eu vos convido, principalmente aqueles que se interessam pelas áreas da economia, da história, das relações internacionais, da política, é olharem com muita atenção para aquilo que estamos a viver hoje, porque o que estamos a viver hoje não é um problema dos ucranianos e dos russos. Nós estamos a viver uma transformação do sistema económico e político internacional que vai alterar muito a forma como o mundo funciona nos próximos anos. Isso é um motivo adicional para acompanharmos com atenção o que se está a passar neste momento no leste europeu. Se calhar terminávamos por aqui. Fazer um agradecimento só um agradecimento rápido, pronto. Acho que foi uma excelente aula de história, de economia e política, mas eu gostava de deixar uma mensagem, caramba, não. É assim, eu quando tinha 18 anos, a minha perspectiva era ir também para a guerra, ou seja, Portugal estava em guerra, não é? E portanto nós éramos serviço militar obrigatório, e o que está a acontecer na Ucrânia mesmo. E portanto isto para vos dizer que acreditem que vocês podem mudar. E eu acho que o desafio que o Ricardo nos trouxe aqui foi um desafio. Vocês podem mudar e devem continuar a participar, saindo do Camões, continuar a estudar e participar nas mudanças do trabalho. Ou seja, há uma realidade, o país está a envelhecer. Não é só os professores que estão no envelhecimento. Há poucos jovens, né? E portanto vocês têm essa força. E portanto não desistem, continuem sempre a lutar pelos vossos objetivos, as suas ideias. Bom,